Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, comunidade berpense. Em nome de Deus, começamos o trabalho do dia de hoje. Temos correspondências? Temos um ofício recebido referente a um convênio com a Caixa Econômica Federal, referente a contrato de repasse celebrado entre o município de Ibirapuitã e a Caixa Econômica Federal. Em atendimento ao disposto do artigo da Lei 8.666, informamos a celebração do contrato de repasse e operação de crédito que tem por finalidade pavimentação em vias públicas localizadas na área urbana do município de Ibirapuitã. O valor do repasse é de R$ 384.205, tendo o município de Ibirapuitã se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 5.795. O prazo de vigência do contrato de repasse é até 30 de maio de 2025. Ficam ao inteiro dispor para qualquer informação. Temos outro ofício da Secretaria Municipal de Educação, aonde, na oportunidade em que cumprimentam Vossa Senhoria, vem, através deste, convidá-lo a participar de um importante encontro, o qual acontecerá no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, no dia 26 de outubro, às 13h30, que acontecerá a primeira Conferência Municipal de Educação do município de Ibirapuitã, o CONAI 2024. Esse encontro será de grande importância, pois abordará os 8 eixos que estão sendo estudados e que nortearão a construção do novo Plano Decenal Municipal de Educação 2024-2034, sendo um momento importante para debater e entender sobre importantes demandas da educação. É isso. Então, as indicações, temos 2 vereadores inscritos. Primeiro, vereador inscrito, Roberto Carlos Martins, do PP. Antes. Me cede o espaço, senhor presidente. Claudiane, veio um ofício de resposta também da Secretaria da Agricultura também, né? Sim, eu ia passar direto para o vereador. Então, veio um ofício de resposta aí da Secretaria da Agricultura também, que se encontra na casa. Pode ler? Temos também o ofício em resposta à solicitação, se não me falha a memória, do vereador José Maurício, considerando o programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural, eixo estratégico, Irriga Mais RS, por meio da construção de 11 microaçudes, tendo como público-alvo do município de Ibirapuitã, é oriundo da agricultura e que a indústria é pouco desenvolvida. Informamos a seguinte demanda. O programa Irriga Mais RS chegou na etapa de licitação, onde está concluído o processo licitatório, contrato número 038, prestação de serviços, processo 048, pregão presencial 01. Está sendo aguardado as condições de solo para iniciar a execução da obra, visto que o período de chuvas tem sido intenso. Considerando a melhoria da qualidade de vida da população, a necessidade da indução de desenvolvimento rural, criando condições adequadas para o crescimento da economia e do produtor rural. Sem mais por o momento, prefeito municipal e secretária municipal da Agricultura. Anexo está o contrato daí. Tem a firma que ganhou? Não. Não tem possível. Contratada a empresa Cláudia R. Schneider, na estrada, município de Passa Sete, Rio Grande do Sul. Pode ir para tudo. Tudo bem. Alô. Não está funcionando? Alô, alô, alô.
Então, bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, bom dia a toda a comunidade birapuitense que nos acompanha através das mídias sociais, na segunda-feira. Segunda-feira que, pelo que a gente recebe o ofício aqui da Caixa Econômica Federal, no ofício aqui da Caixa não diz, né, se é ou se não é, mas a gente já tem, de repente, uma previsão que seja, colega vereador João Valdir, aquele recurso que a gente foi buscar lá junto ao senador Mourão e a primeira suplente do senador Mourão e a deputada Lisiane Baia. Então, pelo valor que a gente vê aqui, 384.205, provavelmente seja este o convênio que a gente fez, cadastrou, e vocês viram aqui que o prazo para a referida execução até, vamos ver aqui onde está, 30/5/2025. Então, quando a gente fala aqui, pede para as pessoas da comunidade, às vezes tem um pouco de paciência para as obras andar, e tem obras que duram 2 anos, e aqui está uma prova. Então, aqui, ó, o prazo daqui 1 ano e meio, tem 1 ano, pode ser que se execute antes, depende das liberações, isso, mas provavelmente essa é uma obra que vai ficar para 2024, né? Tem as ruas já certas, e se Deus quiser, em 2024 a gente consiga executar. Nós temos obras aí que estão em andamento também, no bairro Gramado, no bairro Jardim, no bairro Bela Vista, que são emendas e são projetos que estão, alguns sendo liberados e outros ainda não depositado o recurso, que também já faz 1 ano e pouco, e as pessoas ficam cobrando, mas que dele o nosso calçamento, que dele a nossa obra. Então, para vocês verem que a burocracia, às vezes, o serviço público é demorado. Se fosse um serviço privado, a pessoa faz rápido. Mas com certeza ficamos muito felizes de receber, né, colega João Valdir, o anúncio de que está aí, que o recurso vai sair com certeza. Também gostaria, senhor presidente, da oportunidade de enviar aí um pedido ao executivo, ou uma explicação se vai acontecer ou não, porque nós ficamos sendo muito cobrados por um tempo aí, de um projeto de lei 2.739, em 2023, que era referente à contratação de um treinador esportivo, para dar suporte aí aos atletas do município, as pessoas que jogavam futebol, as crianças, dar um treinamento mais específico, melhorar um pouco as nossas categorias de base aí do município, através da Secretaria de Educação e Desporto, para que nós conseguisse aí ficar com os nossos jovens mais competitivos, mais ensinados, melhor trabalhados, para disputar. Vocês viram aí os campeonatos regionais que a gente disputava aí com Tiúga, Ernestina. Os primeiros, no começo, a gente até tinha uns times competitivos, e depois a gente foi ficando para trás, e hoje, vocês se forem ver, Tiúga, Ernestina, outros municípios, eles têm um time altamente produtivo com as categorias de base. E nós, em Ibirapuitã, quando vamos disputar algum campeonato com eles, quase sempre perdemos uma longa vantagem. Então eles ganharam muita vantagem e nós ficamos para trás por não ter uma pessoa especializada aí para orientar as crianças, os jovens, o pessoal que fosse lá jogar. Simplesmente a gente tinha voluntários, e claro, aqui elogia-se muito o trabalho voluntário que faziam e a dedicação que tinham, mas não era aquele ensinamento que as crianças evoluíssem um pouco ao futebol. Então a gente foi ficando para trás. E nós aprovamos aqui na casa, e é lei desde o dia 31 de agosto, que seria a contratação desse treinador esportivo. E não foi contratado. Claro que a gente entende, o executivo está aí falando em crises financeiras, em recursos financeiros escassos, até demissões e tal. Então, tudo bem, que a gente não está aqui exigindo que seja feito, né? Tanto por causa dessa situação. Mas nós gostaríamos, então, que o executivo enviasse para nós aí
né? Sei lá se um ofício ou o quê, dizendo se vai ser contratado, se há possibilidade ou se não há, porque tem muitas crianças, muitas estudantes que participavam aí e tal, que estavam esperando e querendo a oportunidade, né? Eu lembro aqui, colega Maurício Padilha, a gente conversou muito sobre isso, que seria importante nós ter uma pessoa, né? A gente que participa e acompanha o futebol de salão, o futebol 7, o desenrolar do dia a dia das crianças, seria muito importante esse treinador esportivo, que seria contratado 4 horas semanais para vir, um dia por semana, dar aquelas táticas boas aos jogadores. Mas se não for possível, tudo bem, a gente entende, mas gostaríamos que o executivo enviasse para nós dizendo se há possibilidade, se não há, se vai ser colocado em prática ou não, até para a gente ter o que dizer para mães, para pais, para crianças que estão esperando essa oportunidade, que seria uma ótima oportunidade de fazer o nosso município ficar novamente visível perante os municípios pequenos aí da região, que são o regional, que a gente quase sempre participa junto. A gente ficar muito para trás, às vezes é meio desgastante. Até as próprias crianças acabam ficando frustradas com o resultado, às vezes, apresentado. Então, seria de extrema importância a contratação desse treinador esportivo. Foi aprovado, já está autorizado, mas o executivo não botou em prática, então a gente gostaria de saber dele se vai ser colocado ou não. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço. Muito bem, colega vereador. Próximo vereador inscrito e o último, Maurício Padilha, do PDT. Bom dia, presidente e demais vereadores. Bom dia a toda a equipe da casa. Um bom dia especial a todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Bom, hoje eu gostaria de reforçar um pedido que eu fiz pessoalmente ao Executivo e que até então não surgiu efeito. É uma reivindicação ali dos moradores da linha Machado, trabalhadores que ocupam diariamente ali o abrigo, a parada de ônibus. Seria 2 paradas ali para construir, no caso. Uma que desce para o seu Massarico, ali, o Beto Miller, e a outra ali em frente ao José Bortoncello. Segundo relatos de moradores ali, quando chove mais dentro da parada do que lá fora, porque foi feito de madeira, os brasilites 4 milímetros, então se quebrando os brasilites, se despregando as tábuas, então teria que fazer de material essas paradas. Acho que não se tornaria caro para o município, porque mão de obra teria. No caso, teria que comprar apenas o material. Espero que seja feita essas paradas, que ali trabalhadores necessitam muito. Também gostaria de fazer indicação à Secretaria de Obras, que fosse arrumada a estrada ali que desce para o seu Massarico, para o Beto Miller também, e ali no BH, no bairro Horizonte, que tem trechos ali que tá bem precário. E, se possível, também no André Miqueleto, lá, que abriu uns olhos de boi lá, seria bom se fosse feita essa estrada. Obrigado pelo espaço e um abraço a toda a comunidade birapuitense. Muito bem, era esse os vereadores inscritos. Então, temos projeto para votação. Então, vamos às indicações. Hoje de manhã, eu estive lá no gabinete. Nós tínhamos aquele projeto de 25 mil, que as comunidades, como a prefeitura não tem, vão repassar. A gente vai repassar para mais estradas. Nossa única renda que nós temos no município é a agricultura. Então, a Câmara vai se dar essa ajuda, porque está hoje de boi por tudo. A estrada está terminada, então a gente vai dar esse suporte aí para o prefeito com 25 mil, a gente vai passar hoje. Acho que mais que merecido, porque nós temos a colheita, temos a planta, e a dificuldade está enorme para os agricultores, né? É ligado toda hora, que é olho de boi, que a estrada está ruim, então a gente vai repassar esses 25 mil hoje para a prefeitura, para mais estrada. Para quem usa a palavra? Vereador Jusil. Fica no mesmo projeto? Mesmo projeto. Então, nos assuntos gerais, né, presidente? Então, acho que é uma medida extremamente importante aí, presidente. A gente vem acompanhando, são vários trechos que foram danificados. Até a gente está em contato direto com o departamento de obras aí, repassando, o pessoal nos procurando, e é importante essa comunicação, que a comunidade continue nos mandando a informação. Quando se tiver um problema no seu trecho, no trecho próximo à sua residência, nos passe, porque muitas vezes o departamento de obras está correndo, está
tentando resolver o problema de uma região da cidade ou outra, e daqui a pouco ainda eles não foram informados que tenha um olho de boi aí próximo à sua residência. Então, nos avise, nos informe. Tinha 2 olhos de boi na comunidade de Santos Vasco, não resolvido, no Bom Sossego também. E em vários pontos já foram resolvidos, mas ainda tem vários trechos ainda que precisam ser remediados aí, que agora é tentar resolver um pouco desses problemas que acabou ocasionando, porque foram um período muito chuvoso aí que nós passamos nos últimos dias. Ainda podemos erguer a mão para cima e agradecer que a nossa região é uma região privilegiada, graças a Deus, tem dado esses temporais aí, mas tem passado aí nossa região aqui, o nosso município tem passado ileso aí de pedras e grandes prejuízos. Tivemos os estragos nas estradas, isso é algo que inevitável, né? A gente vem também cobrando para a Secretaria de Obras aí, para que estruturem a equipe e se reorganizem para que cada vez mais consigam atender essas demandas que se tem. Também, senhor presidente, eu gostaria de falar aí sobre um assunto importante, que é um grande congresso que vamos ter da UVB, dos 59 anos, do dia 7 a 10 de novembro em Brasília. Esse evento onde que será homenageado os presidentes do Poder Legislativo, e aonde também cadastrei os projetos aí que eu vim desempenhando no Poder Legislativo, aí recebi a confirmação que terá uma homenagem. Então, se haver disponibilidade aí, se forem os demais colegas aí, se haver uma equipe que for a Brasília, eu tenho interesse em participar desse evento, o qual fiz o cadastro dos projetos aí, também estou para ser homenageado, receber lá homenagem e informar sobre o trabalho legislativo ibirapuitense. Então, só gostaria de deixar ser registrado. Vereador Roberto. Então, agradecer a presença dos parentes aí, o João e o Bagatini, que estão na casa. Como disse antes, muito feliz, né, com o colega João Valdir, a respeito desse valor que vai vir para o município, que está aqui, o convênio com a Caixa. Eu gostaria de enviar aí ao Executivo, porque a gente conversa, fala, e fica, daí não tem um papel para mostrar. Então, que enviassem para nós por ofício qual é a situação real do convênio que nós fizemos, dos convênios que nós fizemos para pavimentação, no qual aquele repasse, colega Luiz Carlos, que a gente foi lá em Brasília junto ao Sanderson, 300 mil reais para o bairro Jardim, 2 emendas do senador Luiz Carlos Reis, que a gente conseguiu no partido, que é uma para a realização da obra no bairro Floresta, aí, que desce. Outra na rua Sebastião José da Rosa, bairro Gramado. E, de repente, se quiserem os colegas incluir junto, já se inclui o outro trecho da Sebastião José da Rosa, que é Gramado e Bela Vista, porque do deputado Márcio Biolk. É do Márcio Biolk, porque a gente está ali. Disseram que foi paga uma ou duas que entrou o dinheiro. Mas daí não diz a qual que entrou, a qual que não entrou, se que vai ser executado ou não. Então todas estão licitadas, tem os valores de todas elas, até para a gente ter o papel para mostrar para a comunidade e dizer, ó, vai sair ou não vai, porque as pessoas comem o nosso calçamento, E está aqui, né? Vocês viram aqui esse que recebemos hoje, prazo de vigência do repasse 30/5/2025. Então eles têm 1 ano e meio para fazer licitação, para fazer papel, e para o governo repassar o valor, né? Provavelmente será repassado em 2024, porque é a emenda que foi cadastrada agora, para ser paga em 2024. Mas o prazo de vigência 2025. Então, essas outras que nós temos, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, a da rua Sebastião José da Rosa, que é a qual do senador Reis lá, já faz mais de 1 ano. Já faz mais de 1 ano que está. E já foi licitada esse ano, aí no começo do ano, e até agora não entrou o dinheiro ainda daquela obra. Então, que eles mandem dizer, uma por uma, qual é a situação, a qual que está com o dinheiro, com o recurso depositado, qual que está por depositar, a qual que o governo federal pagou e a qual que não pagou, para a gente poder ter o que dizer. Seria isso, então, senhor colega vereador. Gostaria de mandar por ofício, se precisava colocar em votação. Se é de espaço aí, poderia incluir a rua Pois. Cristiano Datti, que também o recurso já
A gente já recebeu a Osmar confirmação. Terra, né? Isso. Eu acho que pode incluir todas, que aí vem todos os recursos e tu diz de onde é que está. Né? Envia por ofício para eles mandar para nós, faz uma cópia cada um para a gente ter e dizer, ó, esse está nessa situação, esse está nessa. Tem a do pastelagem também. Vereador Descarso. Saudar o senhor presidente Firmino Gomes, os senhores vereadores, equipe da casa, nosso grande amigo João Ulisses, o seu parente também, estão nos visitando, dando o prazer de sua visita. Saudação especial aos que nos assistem. Eu não fiz uso da tribuna, mas eu gostaria de, se é possível, fazer, após meu pronunciamento, eu falarei durante, né, um assunto aí que necessita um requerimento. Primeiramente, eu quero parabenizar o João Valdir, juntamente com o vereador Roberto, que nessa última ida, né, a Brasília, já conseguiram uma verba boa para o município, através do gabinete do Mourão. Eu acho que a casa deve, se todos concordar, mandar uma moção de agradecimento, né? Porque a gente sabe que a gente vive infelizmente, de emendas. A gente com recursos próprios não consegue fazer uma obra, né? É a realidade dos municípios, né? E tem que se mitigando em Brasília para se conseguir. Como o Josil falou, a viagem do dia 5, muito importante. Se sabe que as emendas é através de os deputados, tem um vereador, o outro tem outro deputado, o outro tem um senador. É assim que a gente se consegue verbas, e nós precisamos conseguir verbas para 2024, 2025, orçamento. As emendas dos deputados passou para 30 milhões, do senador 50, dobrou tudo elas, né? E então é mais fácil de se conseguir e não tem outro caminho. Não se consegue ligando, o deputado não tem como ficar, atender telefone de vereador, toda hora ele está ocupado, o de prefeitos, então é difícil mesmo, né? Ele quer olhar nos olhos do cara e o cara assumir compromisso com ele, é muito difícil, mas a gente tem conseguido. E como o colega falou ali das situação das emendas que foi liberada, saber, no caso eu tenho a emenda de 300 mil do Santos, do PL, que em março de 2022 foi depositado já e não foi realizada. E claro, com isso aumentou os preços e tudo custo maior. Claro, hoje está listada, mas sem previsão de fazer, né? E eu quero me solidarizar com os agricultores. A gente fica triste, a gente vê os agricultores fazer tudo certinho, a planta, e quando chega no final, né, quando vê se vai tudo por causa do tempo, né, acaba estragando a safra de inverno. E Deus deve ajudar muitos agricultores, porque é uma profissão. Eu me considero agricultor, trabalhei até os 30 anos na agricultura, e é bem assim, às vezes falta 4, 5 dias para colher, quando vê a gente perdia quase tudo, né? Então é a profissão mais linda, porque o agricultor não coloca preço em nada. A única profissão, ele compra os insumos, sementes, tudo que for na terra,
começar por implementos, colocam o preço. Aí ele faz tudo certinho. Aí ele tem que torcer que chova certo. Torcer para dar o sol certo também, a quantia certa. Aí depois, quando ele consegue colher uma safra boa ou ruim, ele não consegue botar ele também o preço. É a única profissão que os caras pagam o preço do mercado. Então, ele não consegue botar preço em nada. O que ele compra, nem o que vende. Então, que Deus ajude muitos agricultores que tenham a safra de verão, que Deus ajude seja boa e que sempre melhore a safra. Eu, no falar nisso, quero lembrar que antigamente a gente lavrava todas as terras, era bem difícil, antes do plantio direto. Quando a gente via, dava uma chuva depois de passado herbicida, tudo, tinha que fazer tudo de novo, que a chuva levava tudo, aquele temporal de chuva. A gente começava no inverno a preparar a terra, né? Aí tinha a época de seca, que lá no colega Vantuir, lá na barragem, lá chovia, e eu, na nossa lavoura, mesmo trabalhando em segunda, terceira, o trator esquentava o motor, não tinha como tocar. Eu me mudava para lá. Está lembrado, colega? Trabalhar lá, depois eles vinham, quando chovia, ajudar na nossa lavoura. A gente fazia essa troca. E assim também, hoje, o município. O município hoje, devido ao clima, essas toró de água que tem dado, danificou as estradas, as ruas, e outra situação que não se consegue fazer, porque dá 2, 3 dias de sol, aonde foi feita, chove aquele chuvão em cima, se vai. Se caso nós tivesse material abundante para colocar ainda em cima, sabe que hoje ninguém mais cede pedra, está bem difícil. Então, nós não estamos com estrada boa devido a essa chuva e não dá para trabalhar. Então, eu tinha uma preposição assim para a administração, que aproveitar o tempo, quando o tempo ajudar, porque era muito fácil eu dizer assim, ó, o município está, que é a verdade, está feio de estrada, a rua está tudo meia terminada. Mas a gente tem que citar o motivo, igual eu falei antes. Quando eu plantava, se ia tudo, atrasava. Quando dava a seca, eu ia plantar lá por dezembro, janeiro, porque não tinha como plantar antes. E não é diferente, igual as estradas. Essa chuva aí não se consegue trabalhar, e quando se consegue fazer o serviço hoje, já chove aquela chuva que não é atípico este ano, né? Se vai tudo. Então, eu tinha se fala em fazer, eu acho que estão decidindo fazer o turno único na prefeitura. Eu daria uma ideia, né? Eu gostaria de enviar um requerimento. Não consegui falar com o prefeito hoje de manhã, ele estava ocupado, de se nós fazer o turno único, nós pode ser em prazos assim emergencial, se fazer contrato emergencial através de empresa. Nós contratar tipo 2 patrulheiros no mínimo, né? E nós se botar 12 horas a trabalhar, não se paga hora extra. É muito importante. Vamos fazer com a patrola grande, gaste 14, 15, dá 30, 60,
dá R$300 por dia, né? Dá 6 mil por mês a mais. Se corta qualquer coisa, né? Ou alguma empresa de assessoramento, alguma coisa assim que não tem dado resultado de projetos, coisa assim, e se contrata 2 operadores para nós fazer 12 horas por dia em vez de 6 ou de 8, se nós ficar com as 8, nós temos que fazer no mínimo mais 4 horas, se aproveitar. É a única maneira de nós conseguir, a hora que o tempo deixar, nós conseguir fazer mais. Que as máquinas, quando vai para o interior, se nós trabalhar com 12 horas, ao meio-dia, a 1 hora, quando vai buscar o operador, o motorista vai com a caminhonetinha, já leva 1 tonel de óleo, aí já volta o outro, né? E se deixa a patrola, se está trabalhando por região, seguindo, se deixa lá no agricultor, e nós trabalhar 12 horas por dia. E a reto escavadeira, a gente vê ruas aí que qualquer arrumadinha para quebrar o galho, por enquanto, até que está chovendo muito, desentupia os bueiros, puxa aquela terra onde tem valeta, dá uma passada em cima, se dá uma arrumadinha, o que tem de coisa que se pode ser feito assim. Então é um momento de se pensar em investir em obras, por causa do mau tempo que danificou as estradas e as ruas, e se cortar mais alguma coisa que for possível para poder investir, porque nós vivemos da agricultura, né? E nós tendo as estradas boas, nós temos transporte escolar daí, seguro, nós temos os agricultores também usufruindo e tendo saúde. Então tem que olhar com bons olhos e nós fazer um investimento nessa área de se trabalhar mais com as máquinas e não se perder tempo. Então era isso, se os vereadores acharem por bem, depois do presidente, nós mandar, então, através dos colegas aí, com apoio de nós, né, a moção para o Mourão e a Bayer, e o requerimento para o prefeito sugerindo que aumente as horas de máquina, que é o pouco tempo que dá para trabalhar, daí nós conseguimos fazer mais. E que é o motivo, né, da destruição das estradas, porque como a gente não se usa mais material de uns anos para cá, a gente é tipo paliativo, aquelas patroladas, e coloca uma britinha, uma coisa assim. Acontece tempo atípico aí, acontece isso nas estradas. Então, no momento, é o que nós podemos fazer, socorro. Obrigado, presidente. Doutor Vantuir. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores. Um bom dia especial a você, João Ulisses, e te agradecer da presença de você estar aí nos assistindo nossos trabalhos. Tendo falar em emendas que vai vir, que vai demorar 1 ano, 2 anos, eu quero mandar um ofício para o prefeito pedindo o porquê que a emenda de R$120 mil que eu consegui, que o PDT conseguiu com o deputado Pompeu de Matos, que era para um aparelho de ultrassom que não foi comprado até hoje. E falando com ele sexta-feira, ele me perguntou se o aparelho estava funcionando bem, se estava dando resultado. Eu tive que dizer que infelizmente nem comprado não foi. Isso também é uma emenda que já foi liberada há mais de 1 ano e até agora não compraram ainda. Então eu quero que eles mandem por escrito para nós, dizendo o porquê que não compraram até hoje, se vão comprar ou se não vão. Porque cada vez que eu me encontro com o deputado, ele me pergunta desse aparelho, e eu fico sempre dizendo que não foi comprado. Também falei segunda passada aqui nessa casa que nós tínhamos 2 quadras aí na rua Antônio Silas Muniz, que
tinha que interromper, trancar aquelas 2 ruas. Mas, infelizmente, hoje, graças a Deus, já estão lá arrumando essa rua. Não vai ser preciso trancar, porque senão ia ter que já levar os cavaletes para lá para trancar, porque ia quebrar muito alto naqueles valetão lá. Então, já quero agradecer a administração por ter atendido e já estão arrumando essa rua. Obrigado, senhor presidente. Vereador Roberto. Só para complementar, assim, eu tenho, o colega vereador Luiz Carlos falou das contratação e tal. Nós aprovamos o projeto de devolução dos 25 mil, mas nós não soubemos se o executivo vai fazer esse uso que eu coloquei, passa estrada, mas vai fazer, será em contratação. Podiam dizer, se tem um programa para eles fazer, tipo, através de contratação de empresa, ou para que vai ser usado os 25? Porque eu acho assim, ó, se for, que nem diz, vamos usar na arrumação das estradas. Mas em quê? Óleo, petróleo, o que nós temos ali não. Então eles teriam que ter, tipo, de repente vão contratar uma empresa para puxar material, ou vão comprar um material para colocar na estrada, porque nós não temos material. Não sei no que vai ser usado os 25 mil. Seria importante que eles dissessem, ó, nós vamos usar os 25 mil para obras, para isso e isso. Destinado para comprar brita e bueiro. Brita e bueiro. Brita e bueiro. Então que eles dissessem o que vão fazer com os 25. Esse é o fim. Cede uma parte, colega, seria, daí depois? Sim, seria importante. Outra coisa que eu queria colocar aqui, que nós recebemos ali o veto do projeto de lei que foi colocado em votação, que trata ali da contribuição dos inativos, dos 14%, e as isenções. E está meio contraditório. O executivo acha que, vetando, volta o texto original. Outros, eu particularmente entendo que não volta. E já é uma matéria discutida ali e tal, e em outras ocasiões não volta, então fica vetado. E que dentro do projeto ali, a gente olhando, a gente não consegue ver bem se, em sendo vetado, fica a contribuição zerada para todo mundo, ou se ela vai ser para todos os inativos sem isenção. Eu, particularmente, de tudo que eu consegui olhar e ver ali, eu acho que somente naquele artigo dizia que os inativos iriam contribuir com os 14, então eu entendo que vai ficar zerada para todo mundo, que os inativos ninguém vai contribuir. Mas tem pessoas que estão entendendo que aí, sendo assim, todos contribuem, sem isenção. Eu, particularmente, acho que não. Então, acho que nós deveríamos ver bem, não sei, o prazo de votação ali é 30 dias, né, presidente? Mas aí já vê essa semana e tal, para a gente ir botando em prática isso aí, porque jogaram tanta culpa na Câmara de Vereadores, que o concurso não saía por causa da Câmara de Vereadores, que a Câmara de Vereadores estava atrasando, que tal coisa estava atrasada, e agora a gente está vendo, ó, não tem edital, não tem convocação de banca, não tem nada sobre o concurso. E já está aprovado várias coisas que o Executivo já poderia fazer. Daí, então, foi tanto massacrado e tanto jogado para a Câmara de Vereadores, que não saiu o concurso por causa da Câmara de Vereadores, e agora nós temos aí nesse impasse. Então, se nós pudermos ver isso bem visto, para que nós não vamos cometer um erro aí de novo, de repente fazer uma coisa que vá prejudicar ou beneficiar, eu sei. Então, a gente estudar essa semana aí para ver bem certinho com o jurídico, se fica a contribuição para todos ou se fica para ou se não fica para nenhum. Seria isso. Cédio, eu quanto ali, eu me referi, não contratação daí de empresa, nós contratar, como nós temos máquina, nós contratar operadores. E como hoje o Supremo já julgou assim que entra em folha, né, no caso, através de cooperativa, de empresa, né, mas caso assim emergencial para mês não pega, né? Então, como falei antes, a gente quando atrasava a planta ou não, a gente tocava a noite inteira, né, com as máquinas. O Chico tá lembrado, né? Trabalha também. Nós tocava. Então, máquina não estraga tocar direto. Então, no mínimo, das 7
até às 7 da noite, é possível trabalhar, nós estamos entrando no verão, nós pegar e aumentar a quantia de horas trabalhadas com as máquinas nossas. E aí é só operador, né? Aí se gasta pouco e se faz o dobro mais, né? Seria uma saída essa. E quanto ao projeto do... Eu acho que o edital do concurso ele necessita ser aprovado esse da reforma para poder ir no edital, né? Está necessitando. Então, eu acho que nós tocaria sentar com o executivo, nós fazer uma reunião para nós definir, para nós, quanto antes, tomar uma decisão da reforma, seja da vontade do executivo ou dos 9 vereadores aqui, o que penso, nós aprovar, para poder sair o concurso. Aí, certamente, como foi prometido, deve sair. A gente pode cobrar. E só que ficou bastante dúvidas na reforma e previdência. Então, nós tocaria sentar para tirar dúvidas, né? Acho que é interesse do executivo também, né? E maior, tocaria nós se reunir nesses dias e nós decidir, né? Para poder, quanto antes, nós votar, que não dependia mais daí disso aí, né? Para sair o edital. É isso, presidente. Presidente Gilberto. Bom dia, senhor presidente. Em nome do senhor, cumprimento os demais vereadores aqui presentes nesse legislativo. Bom dia também aos funcionários dessa casa, o Eder Lodge, que também transmite a nossa sessão ordinária aí. Meus parabéns pelo teu trabalho. E um bom dia especial a toda a comunidade brapuitense que nos acompanha pelas redes sociais. Eu gostaria de que fosse enviado um ofício ao Executivo Municipal, reforçando um pedido que eu fiz verbalmente a eles, conversei também com o secretário do secretário de Obras, o Jonas, também conversei com o vice-prefeito, o Jean Martovics, de uma situação ali na rua Júlio Becker. Ali tinha que pegar, de repente, o pessoal da engenharia, em frente à residência da Ivanete Gobi. Também o seu filho também entrou em contato comigo ali, o Júlio Gobi, que cada chuva que está dando ali está virando um caos em frente à residência deles ali. Foi feito, parece, uma boca de lobo ali, e não está vencendo o escoamento daquela água, então está terminando com a entrada da casa deles ali, onde que eles ficaram sem acesso para sair com o carro. Até comentei com o Jonas, ficaram de ir na quinta-feira, passou sexta, a gente sabe que também no interior está muito complicada a situação, mas queria que ele desse uma atenção especial ali em frente à residência da Ivanete Gobi, no bairro Jardim. Também que desse uma atenção aqui no bairro Floresta, em frente aqui à residência do pai do Jéder Nunes, ali do vô dele, do Jéder Nunes, que ali também foi pedido ali que fosse feita uma canalização ali, que tem uma água que desce aqui do centro e acaba escorrendo tudo ali para dentro daquelas casas ali, que é bastante água quando chove. Então, que desse uma atenção também ali e levasse o pessoal da engenharia para estar fazendo uma boca de lobo ou fazendo um desvio ali para aquela água não estar mais invadindo ali aquelas residências. Também parabenizar ao presidente do nosso legislativo, Chiquinho Gomes, onde que está repassando esse valor de R$25 mil aí para o nosso executivo, para compra de diesel, bueiro, também não sei o que eles vão fazer com esse dinheiro, brita, mas uma atitude bem louvável, senhor presidente, porque hoje a gente vê as estradas aqui do nosso município que se encontram em situação precárias, eu acho que mais do que precárias, está muito ruim as estradas, mas também que desse uma atenção nas ruas da nossa cidade, que a gente ir em todos os bairros, aí a gente vê que está bem ruim também as ruas, que desse uma atenção especial. Também gostaria de enviar um requerimento ao Executivo Municipal que nos informasse, eu acho que foi o ano passado, eu já pedi informação. A gente sabe que tem umas pedras de calçamento que foi retirado aqui da Avenida Borges do Canto e está ali no Parque de Rodeio,
ali no parque de eventos do nosso município, e aquelas pedras estão paradas ali, aqueles paralelepípedos. A gente sabe que a gente tem um calceteiro e podiam, de repente, estar colocando em alguma rua da nossa cidade. Então, quero reforçar novamente esse pedido, já que tem esse calceteiro, para escolher alguma rua da nossa cidade e estarem colocando aquelas pedras. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Nosso vereador Zil Moraes. Então, aí para complementar as colocações dos colegas aí, até deixar a sugestão para o executivo aí, que analise a possibilidade de nós decretar a situação de emergência devido aos grandes estragos que nós tivemos nas estradas aí. São vários trechos danificados, inúmeros olhos de boi que acabaram abrindo, atoladores aí, estão se correndo atrás, mas hoje nós não temos mais. A semana passada estava conversando com o secretário de obras que já não tinha mais nem material para colocar nas estradas. Aí conversando com alguns produtores, aí até alguns disponibilizaram que tem um material disponível. Até no Santos Vaz a gente conseguiu um material, e cada região aí também que o executivo começasse a entrar em contato com os produtores. Daqui a pouco alguém tem um material bom que possa ser colocado lá na sua localidade para ajudar a remediar a situação. Mas também eu acho que vamos ter que pleitear a nível de governo do estado, decretando situação de emergência, de tentar pleitear recursos para nós recuperar as nossas estradas que foram muito danificadas devido às fortes chuvas que aconteceram nos últimos dias também, né? Então, eu deixo aí a sugestão para o executivo, até para a gente ir conversando e tentar ver essa possibilidade do município aí que faça um estudo tanto na cidade como no interior. Houve muitos prejuízos aí devido às fortes chuvas nas nossas estradas, né? Graças a Deus não tivemos danos aí nas residências, mas até há poucos dias nós estávamos aqui. Eu fui 2 vezes para a tribuna cobrando do DAER para que resolvesse a situação no nosso AVS 810. Hoje já conseguimos o recapeamento aí, foi uma soma de esforços. O DAER atendeu, se no asfalto chegou a abrir bastante buraco, e que dirá na nossa estrada de chão aí. Então a gente vem aí trazer que o executivo trate com prioridade essa situação. A gente vê a importância da Secretaria de Obras, que nem diz o vereador Luiz Carlos, o vereador Roberto. Hoje os nossos agricultores querem uma estrada de qualidade, eles querem poder, o mínimo, ter condições de tirar o seu produto da lavoura e poder que o caminhão do leite tenha condições de trafegar. Então seria extremamente importante essa questão dessa estrada, para que seja uma prioridade. Eu vejo 2 secretarias aí que tem grande responsabilidade, grande missão. Sabemos que o executivo está com contenção de gastos, mas a gente vê a necessidade da Secretaria de Obras de dar prosseguimento nos trabalhos, aí que o executivo analise a possibilidade, daqui a pouco, de se haver possibilidade de trocar a questão de que haja ajustes para que continuem o trabalho das obras, que não pare. Agora a previsão do tempo ainda durante essa semana ainda é chuva, né? A gente vê também a Secretaria quero falar um pouco aqui também da Secretaria da Saúde, aonde que houve alguns pedidos de demissões, houve algumas demissões e outros foram pedidos de demissões por parte dos funcionários. Mas a gente vê aí o trabalho que é dos motoristas, incansável para um lado e outro, sempre levando, atendendo a nossa população. Então tem as prioridades. Eu vejo assim, falo em cortar horas, é difícil. Como é que simplesmente a gente não vai deixar um plantonista, não vai deixar o motorista disponível, não vai se pagar a hora para o motorista fazer aquela corrida fora do horário de expediente dele? Então tem alguns ajustes aí que o executivo tem que fazer, tem que rever cada situação, cada caso. E me coloca à disposição aí que também ele abra mais esse diálogo com o Poder Legislativo para a gente ir amadurecendo, porque alguns setores não podem parar. Hoje, como é que nós vamos simplesmente, temos com retenção de gasto, vamos parar as obras? Vamos parar a saúde? Então são 2 secretarias extremamente importantes, que têm que ser bem conduzidas e que não podem parar. As obras do município têm que dar andamento. Agora, com essa ajuda da Câmara de Vereadores, vai dar um pouco um fôlego em material, mas mesmo assim, são vários trechos que estão danificados. Eu me preocupa muito, eu vejo que está difícil de conseguir dar a volta se nós não tivermos um recurso estadual ou federal para colocar aí, para ajudar a custear as obras do nosso município. E outra situação é a retenção de gastos? A retenção de gastos, mas saúde não pode parar. Então deixa esse alerta, peço para que o executivo olhe com bons olhos a questão dos nossos motoristas, a questão dos nossos funcionários. Já foi demitida uma médica, e entre elas já saiu mais alguns funcionários, alguns pediram as contas, outros foram demitidos.
mas nós não podemos aí haver retenção essa questão de horas aí dos motoristas. Como é que nós vamos simplesmente deixar nosso povo desassistido, sem ter o transporte de saúde? Como nós não temos uma médica aqui, vai surgir de viagem para Passo Fundo, Soledade, vai aumentar ainda o número de viagens porque a gente acabou diminuindo uma médica. Então, deixa aqui essa atenção para que a gente esteja aprimorando aí, melhorando a qualidade de vida dos nossos munícipes aí. Não podemos deixar perecer. Cede um espaço. Sim. Eu também reforço os motoristas, é necessário a gente ver à noite aí, quando vê a ambulância, é um e outro, e a saúde tem feito um bom trabalho, e a gente tendo, na hora da doença, um bom atendimento, o socorro, já é meio tudo. E nós tendo estrada, temos segurança para os alunos, como falei, temos transporte, os agricultores com sua produção, e então essas duas áreas tem que ser olhado diferente, né? No caso, tem coisas que se pode cortar, que é mais administrativo, financeiro, os cuidados, coisas assim, mas a própria educação está bem colocada, tocando bem. Se nós tiver estrada, tudo tranquilo, porque daí os ônibus também, no mais está tudo bem, e daí os ônibus também fazem o transporte seguro. E eu estive pensando no fim de semana, colega, da mesma coisa de nós decretar estado de emergência, nós precisávamos, porque é assim, na quinta e na sexta, teve os ministérios em Porto Alegre, né? 2 dias de reunião do seu José esteve presente, aonde tem no interior para recuperação de estrada, verba do PAC. Então, é aí que é rolada de nós decretar, porque nós temos onde buscar daí, porque claro que eles vão dar primeiro para os municípios, certamente, onde tem situação de emergência. E nós que vivemos da agricultura, que é todo o interior, tem 600 e poucos quilômetros de estrada, que hoje tem lavoura por tudo. Precisa, há antes tempo, onde não entrava nunca um carro, quanto muito um carro, hoje entra máquina para colher, semeadeira, caminhão, precisa estrada, tudo, o caminhão do leite. Nós precisamos de uma ajuda estadual ou federal. E federal tem para recuperação de estrada no interior. Então, nós precisava a situação de emergência mesmo. E quanto muito boa ao pedido do Juberlan, quanto àquele material que quanto tempo ficou parado e não foi feito o calçamento, na quarta-feira eu tive na prefeitura vendo umas coisas, onde foi me colocado que agora vai dar, não sei se não deram início ainda, na rua ali onde tem o seu Darcy, o Darcizinho mais conhecido, naquela rua lá, o Joelso, e estão dando início agora, é para ser, né? E então, já antemão, né, eu descobri, né, na quarta, por acaso. Então, meio tarde, mas vai sair, né? Mas a gente deveria sempre estar tocando, ver numa rua se os moradores aceitam fazer uma parceria, não aceita aquela, outro aceita, né? E procurar sempre fazer com pó de brita, fazer o leito da estrada. Primeiro, fazer a cancha, preparar a topografia certa de deixar um tempo parada. Eu lembro o saudoso José Dal Bosco, vice-prefeito,
ele dizia, bah, pedia, falava na prefeitura, né? Até para mim, depois, quando era vice, né? A minha rua lá nós pagamos, podem calçar. Na época não se falava em asfalto. Só eu quero uns 4 a 6 meses antes vocês preparar a cancha, para depois fazer. Não pegar e ir lá e fazer a cancha, toda a terra mole, onde vai ceder, e daí grudar calçamento em cima. E a gente se viu muito calçamento assim em Ibirapuitã, do cara pensar de noite fazendo outro dia, né? Então tem que ter a base sólida, e aí com pó de brita, aí se fica um trabalho bom. Era isso, obrigado. Doutor Maurício? Eu gostaria de mandar um ofício para a administração, para saber, desde o mandato do Sr. José e o Jaime, quanto foi gastado em oficina no nosso município e quais oficinas, tanto no município como fora do município. E se fosse, gostaria que fosse a votação ofício. Então vamos à votação primeiro do ofício do vereador Roberto, sobre as obras. E aí, contra? Não, então. Foi aprovado a unidade. Daí a noção do vereador Luiz Carlos, né? O Mourão é o deputado. Ninguém contra? Não. Então, votação do ofício do Maurício ali, né? Fazer o pedido ali das oficinas. Alguém contra? Também não. Então, foi aprovado pela unidade. Vereador Gilberto. Eu só gostaria de fazer mais um requerimento ao Poder Executivo. A gente se viu falar que vai ser feito o turno único. Eu gostaria que eles informassem para nós, com o turno único, qual que é a previsão de economia mensal que o município ia ter com esse turno único. É uma curiosidade que eu tenho para a gente estar acompanhando aí, porque a gente vê uma preocupação muito grande a respeito com o orçamento do município. Então, a gente não quer também deixar desassistido a nossa população com esse turno único. Então, eu gostaria que eles enviassem essa informação para nós aqui no Legislativo. Muito bem. Era isso hoje? Então, no nome de Deus, terminamos o trabalho de hoje.